Olá, pessoal, tudo bem? Com alegria, estou aqui com o Rosiel, que é prefeito de Poço Fundo e é pré-candidato a prefeito. E, Rosiel, hoje é uma alegria, a gente chega à marca de 10 episódios aqui do Pod Política, então para a gente é uma alegria te receber. Obrigado por aceitar o nosso convite, de vir aqui falar um pouco da gestão, acaba que é uma prestação de contas também, mas na condição de pré-candidato. Mas, Rosiel, antes de você te dar a palavra, me permita aqui agradecer os nossos parceiros, né? Agradecer o pessoal da Porto Gesso, o pessoal da Folha Orange Imobiliária. Viu, Rosiel? Se você precisar de uma imobiliária aqui em Alfenas, pode procurar o pessoal. O pessoal lá do Jardim São Carlos também, da Souza Alterfenas, pessoal que constrói lá, tem um material de construção, pode procurar o pessoal, nossos parceiros. E outros também que quiserem ser parceiro, fazer uma permuta com a gente aí, pode procurar a nossa produção. Pessoal, nos segue aí na rede, nosso YouTube, nós estamos com arroba, pode procurar a gente também no arroba Estúdio Visual, é um espaço, inclusive, se você quiser produzir, gravar um podcast, pode nos procurar aqui, tá aberto. Rosiel, obrigado por ter aceito o convite, vim lá de Poço Fundo, obrigado. Eu que agradeço, né? E uma satisfação estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Contar um pouquinho da nossa luta diária, lá da nossa história lá de Poço Fundo, do nosso trabalho, né? Uma grande satisfação, né? Poder estar participando desse momento, né? Como diz, e poder realmente passar um pouco aí, né? Da nossa cidade de Poço Fundo, do nosso trabalho, das nossas conquistas, dos nossos sonhos, das nossas vitórias, né? Obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Uma grande satisfação poder participar. Ô, Rosiel, você vai perceber que aqui é um bate-papo, você fica tranquilo, não estamos ao vivo, a gente vai gravar aqui. Uhum. E, Rosiel, assim, vou te pedir, porque o pessoal de Poço Fundo te conhece, sim, mas tem um pessoal que nos assiste que às vezes é de outra cidade, da região, às vezes não conhece ainda o Rosiel. Quem que é o Rosiel? Rosiel, né? Hoje estou prefeito de Poço Fundo, né? Sou oriundo, né, nascido na roça, né, lá na roça do Poço Fundo, no bairro Coatis, né. Fui então, entrei na política em 2008 como candidato a vereador, né. Na oportunidade não fui eleito, fiquei como primeiro suplente da Câmara Municipal e em 2012 novamente fui candidato, né, tive quase 500 votos, né. E, novamente, fiquei de primeiro suplente da Câmara, né? E, em seguida, né, fui convidado, né, por então prefeito eleito Renato Oliveira, professor Renato, né, para ser secretário de saúde, porque eu já tinha uma experiência na área da saúde, do Conselho de Saúde. Eu não sou formado na área de saúde, né? Eu sou formado em administração, hoje sou pós-graduado em gestão pública, né? Mas aí eu atuei, então, na saúde, né, como secretário por quase 8 anos. E foi essa minha estadia lá na saúde, né, que me credenciou para candidatar para prefeito, né? Então, assim, com o trabalho que eu desenvolvi na saúde, no dia a dia, ali do lado da população, né, conquistei aí o carisma, né, e a população confiou, então, no meu trabalho, né, e fui, então, eleito prefeito, né, com essa trajetória aí, né, política que começou lá em 2008, né, mas o que potencializou mesmo foi o meu trabalho frente à secretaria, né. Todos me chamam hoje, né, inclusive eu estava até então, alguns dias atrás, né, como vice-presidente do Cislagos, né, todo mundo me chama prefeito da saúde, né. Então realmente, né, a gente tem um conhecimento aí, uma experiência na área da saúde, né, que a gente coloca à disposição não só de Poço Fundo, mas como eu disse, né, a gente estava como vice-presidente do Cislagos realmente para trazer essa contribuição aí para a nossa região também. Zé, você falou do bairro Coatis, ainda tem Coatis lá, não? Tem. Justamente, tinha né? muito bichinho. Então, todo mundo pergunta por que teu bairro lá na roça chama Coatis? Porque tinha muito Coatis, né? Ainda tem hoje, diminuiu muito, né? Então é um bairro da zona rural que fica na divisa de Machado, né? Lá eu nasci e lá eu moro até hoje. Você mora ainda? Moro. Você é produtor rural, você produz café? Produzo café, né? Então eu nasci lá na roça, cuidando da lavoura de café, né? E produzo café até hoje, né? É um café, agricultura familiar, sou cooperado na Copfam também, né? Que é uma cooperativa de café certificado, Fairtrade, orgânico, né? Então tem muito orgulho de dizer que
Sou produtor de café e produtor de café de qualidade, né? Mas a nossa raiz é na roça. Poço Fundo é uma cidade roceira, né? Como diz, a economia gira em torno, né, da roça mesmo, do café, do fumo, a agropecuária também, o leite, né? Ô Zé, mas por que você está na política? O que te faz? O que te motiva, né, se colocar novamente à disposição da população, candidatar novamente? O que te move? Então, para mim, estar na política é uma vocação, né? Então, assim, eu não venho de uma família política, então, assim, ninguém da minha família nunca foi nada na política, né? Então, assim, realmente, desde a adolescência, da juventude, então eu tinha, assim, essa inspiração, né, pela liderança de comunidade, pela vida de comunidade, né? E então é uma vocação. Eu tenho um dom, né, como diz, que agradeço a Deus por esse dom que Deus me deu, de, né, me colocar à disposição para tornar a sociedade melhor. E a política, ela é uma ferramenta. Então a política é um meio, né, que a gente pode utilizar para a gente conseguir fazer algo a mais para a sociedade. Então, né, eu coloquei essa vocação minha adiante e à disposição, né, para ser candidato, né, tive a oportunidade de ser secretário de saúde e mostrar meu trabalho. Então, realmente, eu tenho a consciência totalmente tranquila que eu sempre dou o meu melhor, dou o máximo, né, como diz, a gente às vezes, até o que a gente acha que é impossível, a gente corre atrás, né, realmente nesse espírito aí de doação, de entrega, de buscar sempre o melhor para o nosso próximo, né, para os nossos irmãos e irmãs da comunidade, né, e isso é possível, com dedicação, com amor, com carinho, correndo atrás, né, e fazendo, sempre dando um passo a mais, a gente consegue trazer conquistas, né, para a nossa sociedade, né. E em Poço Fundo, né, a população, né, como diz, é prova disso, o tanto que a gente tem avançado aí nos últimos tempos, né. Ô Zé, eu vou te fazer duas questões aqui. Primeiro, é fácil ser prefeito e você gosta de ser prefeito? Eu sou muito realizado em estar prefeito. Não é fácil ser prefeito. Se fosse assim, às vezes um prefeito de gabinete, é fácil ser prefeito, mas aí não é um prefeito de sucesso. Então, assim, para ser verdadeiramente um prefeito do povo, que está do lado do povo, né, que está ali ouvindo as necessidades, que está sentindo o sofrimento do povo, né, e vivendo aquilo para transformar a realidade, não é fácil. Mas quando a gente tem vocação, é muito prazeroso, é muito bom também a gente poder mudar as coisas, né? Então, assim, eu faço com o maior gosto, com a maior vocação. Eu me sinto muito vocacionado para a política, muito mesmo. E não meço esforços, né, para poder transformar, né, a realidade da sociedade aonde eu tenho a possibilidade de transformar. Como eu disse, né, não só de Poço Fundo, né, como falando da área de saúde, né, Poço Fundo hoje, né, com o meu empreendedorismo, né, de gestão pública, também as parcerias que a gente conquistou ao longo do tempo, né, Poço Fundo hoje tornou uma referência de atendimento de saúde, né? Hoje o hospital lá de Poço Fundo, o Hospital de Mirim, e ele está atendendo municípios até fora do sul de Minas. Então hoje o hospital atende mais de 60 cidades já, né? A gente está realizando cirurgias eletivas de mais de 10 especialidades, são mais de 70 tipos de cirurgias que são feitos lá, mais de 300 cirurgias eletivas por mês. Eu acho que a Alfenas, inclusive, usa lá como leite de retaguarda até para saúde mental, né? Isso. A gente tem habilitação também de leite de saúde mental e tem habilitação também de leitos de cuidados prolongados, né? Então, os pacientes, às vezes, que estão nas UTI, que depois tem que ter um tratamento mais prolongado, a gente recebe lá. Poço Fundo tem UTI também, né? A gente tem também UTI lá, né? A gente abriu no meio da pandemia, né? E conseguimos habilitar. Então, assim, a gente... finalizando aí a pergunta, né, da vocação, então a minha vocação a contribuição que eu trago, né, nessa vocação minha vai muito além até dos limites de Poço Fundo. Né? Eu te perguntei porque as pessoas às vezes acham que é muito fácil, ainda mais numa cidade quando ela é um pouco menor, as pessoas sabem onde o prefeito mora, sim, tem uma cobrança, sim. Que é natural, né? Com certeza. Não é fácil. Então, se perguntar se é fácil ser prefeito, não é fácil. Mas
se tem amor naquilo que faz, se é vocacionado, a gente faz, apesar das dificuldades, a gente faz com muito prazer e muito amor. Então, como diz, a gente tem sobressaído por isso, né? Justamente pela vocação. Rosiel, mas eu queria agora aqui, de algum modo, prestar uma homenagem, uma justa e necessária homenagem ao vice seu, né? Você perdeu o Vladimir Correia tem pouco tempo, né? Foi uma perda gigante para vocês lá, né? Realmente, assim, é muito doloroso a gente até tocar nesse assunto, porque realmente é muito mais do que um companheiro, é muito mais do que um colega de trabalho. Realmente era um irmão, né? Como diz, um irmão que eu ganhei na vida aí, que estava ali junto no dia a dia, né? Como diz, a gente comungava da mesma vocação política, a gente comungava do mesmo entusiasmo de transformar a vida das pessoas, né? Mas infelizmente, né, a nossa vida está na mão de Deus, né? E aí, em aproximadamente 40 dias, né, ele foi chamado, né? E assim, mas eu comprometi comigo mesmo, né, de levar o trabalho que a gente assumiu, né, o compromisso que a gente assumiu diante da nossa população até o fim, né? Então, assim, busquei forças aí em Deus e esse compromisso com a honra, de honrar, né, esse trabalho que a gente se comprometeu com a nossa população na nossa eleição, né? Se Deus quiser, né, até o final do ano eu vou honrar, fazer todo o possível, né, para realizar os sonhos que a gente tinha de melhorias para a nossa cidade, que a gente não conseguiu realizar. Eu vou estar lutando, né, buscando aí em Deus forças, né, para poder entregar para a nossa população, né? Mas fazer o quê, né? A gente, como eu disse, né, a nossa proteção está no nome do Senhor, né? Como dizia, a nossa vida é Deus que sabe o momento nosso de ser chamado, né? E vamos seguindo em frente, né? Buscando aí a força, mas que é fácil não é, né? Como diz, a gente lida no dia a dia, porque a gente era muito unido e a gente trabalhava muito junto, né? Então, Poço Fundo não tinha prefeito e vice. Poço Fundo tinha 2 prefeitos. Então, eu sinto que eu perdi a minha metade, né? Então, assim, até no começo foi muito difícil, né? Até eu conseguir achar o norte para a gente conseguir caminhar, né? Mas não tem outro jeito, né? Sim. O que a gente vai fazer, né? Como diz, está nas mãos de Deus. E agora a gente tem buscado força aí para levar o trabalho adiante. Se Deus quiser, vamos fazer bonito aí, né, realizando sonhos. Seguir o trabalho de forma honesta. Sim. É a maior homenagem que vocês podem, né? Sim. Mas deixar também um abraço para a família, né? Sim, com certeza, né? Como diz, a família, a gente se mantém muito unido, né? Tanto com a esposa Aline, a filha Luísa, né? Tanto também a família dele, né? A mãe, Dona Santa, todos os irmãos, sobrinhos, né? A gente está muito unido, né? Buscando força uns nos outros, né? Para a gente levar adiante aí essa grande vocação, né, que ele tinha, né? Porque eu tenho certeza que, apesar de Deus ter chamado ele muito precocemente, ele estava numa fase muito bacana, né? Como diz, da vida, assim, com muita realização política, muitas realizações de sonhos, né? É uma pena, né? Como diz, a gente fica com o coração realmente partido, cortado, né? O coração arde dia a dia, né, desse sentimento, né, de não estar aqui para viver ainda as conquistas dos sonhos que a gente não conseguiu conquistar até então, mas eu tenho certeza que de onde ele está nos acompanhando e a gente vai continuar fazendo o trabalho por ele. Ô Rosiel, fala pra gente aqui um pouquinho dessa tua experiência, porque você esteve à frente da Defesa Civil num período das fortes chuvas, a região se mobilizou, vocês sofreram muito, né? Depois também você foi secretário de saúde, justo no período da pandemia. Conta pra gente como é que foi. Foi 2 grandes desafios. Sim, com certeza, né? Então, assim, quando surgiu a possibilidade, né, de ser candidato a prefeito, né, lá em 2020, eu me considerava que eu tinha feito tinha sido sabatinado no serviço, né? Um estágio estágio, né? Como diz, eu passei pela prova de fogo, né? Porque tanto, né, na questão da Defesa Civil, né, que eu acumulava o cargo de secretário de saúde e também de coordenador da Defesa Civil. E a gente teve aquela enchente enorme em Poço Fundo, né, que
a gente atingiu mais de 400 famílias, mais de 400 casas foram alagadas, né? O pessoal perdeu tudo. Então, eu tive à frente de todo o trabalho, né? Na verdade, eu era o responsável pelo todo o trabalho naquele momento como coordenador da Defesa Civil. Então, como diz, eu fiquei bem amaciado, né? Bem sabatinado. E, né, em seguida, né, a hora que a gente acabou de passar aquele momento da enchente, veio a pandemia, né? A Covid. Então, e entrei também de cabeça, né? Como diz, naquele momento de tanta escuridão que a gente passou, que a gente não sabia com o que estava lidando. Como eu tinha que ter contato diariamente, né, eu não sabia se eu saía de casa, se eu abandonava minha família para não levar a doença para casa, porque eu tinha que estar ali no hospital, tinha que estar no centro de Covid, e a gente foi ampliando o serviço. Então, assim, foi uma experiência realmente de teste de capacidade de gestão, né? Então, assim, quando surgiu a possibilidade, então, realmente de eu candidatar, eu me senti totalmente preparado, porque eu acho tudo que um gestor público poderia passar, eu tinha passado, né? Já estava quase 8 anos na Secretaria de Saúde, passei por uma questão, né, da enchente, né, muito turbulenta, gravíssima aquela situação na cidade, e também a pandemia, né? Então, por isso que eu posso dizer que eu não tive dificuldade nenhuma, né, de assumir aí a gestão municipal, né? Porque eu realmente estava preparado, né? E aí foi surgindo os novos desafios. Depois que eu fui eleita, a pandemia ainda estava naquela onda, né? A gente ainda continuou com os trabalhos ainda, só que aí eu tive mais empoderamento ainda, porque a gente estava, então, como prefeito, então a gente teve possibilidade aí, no caso lá, com a parceria com o Hospital Jimirim, a gente construiu, né, em 30 dias, né, o espaço físico da UTI, né, com parceria aí com o Cislagos, os municípios do Cislagos, a gente equipou e colocou para funcionar. Com um pouco mais de 30 dias, a gente construiu, equipou e pôs para funcionar 10 leitos de UTI, que salvou dezenas e dezenas de vidas, né? E depois que o Ministério da Saúde desabilitou as UTIs, a gente ainda manteve a UTI funcionando por mais 8 meses por conta do município, né? 4 milhões de reais eu coloquei no hospital para manter os leitos de UTI, e não tinha paciente só de Poço Fundo, tinha paciente também de toda a região. E no final, né, como diz, graças a Deus, a gente não morreu na praia. A gente conseguiu habilitar esses 10 leitos de UTI, que está lá habilitado no SUS, atendendo não só Poço Fundo, mas também toda a região do sul de Minas. Então, assim, realmente foi tanta enchente, tanta pandemia, foi uma experiência muito dura, mas que trouxe um crescimento de gestão muito grande para mim, né, que eu levo ao longo do meu dia a dia. Mesmo, e nesse período o prefeito era o Renato? No período da enchente, do começo da pandemia, o prefeito era o Renato. Aí depois, né, e eu passei por outros períodos de enchente também, porque Poço Fundo de 2020 para cá, a gente passou por 5 estados de emergência. Aí praticamente teve ou enchente, ou tromba d'água, né? A gente passou por vários eventos, né? Um estado de emergência foi por conta da geada, né? Foi. Mas foi quatro estados de emergência. A gente passou 3 estados de emergências por 2 enchentes, uma tromba d'água que caiu, que destruiu, né, parte do município, principalmente a zona rural, uma chuva de granizo fortíssima também, que destruiu, né, muita coisa, e a geada. Então, passamos de 2020 até 2023, esse ano, por enquanto, graças a Deus, né, não passamos por nada, né? Mas passamos por 5 estados de emergência com reconhecimento estadual e portaria nacional de reconhecimento. E se alguém falar que ser prefeito é fácil, ser prefeito lá de Poço Fundo não é fácil. É uma prova de fogo. De fogo e de água, viu, gente? É uma prova de fogo, uma prova de água e uma prova sanitária também. De saúde, né? Zé, mas falando em Poço Fundo, eu tenho amigos que pedalam, vocês têm lá uma etapa, tem a questão do turismo também, vocês têm grandes festas, o carnaval, o rodeio. Como é que foi isso para a gestão? Porque quando investe em turismo, de algum modo, movimenta a economia local, né? Sim. Então, quando eu me coloquei como pré-candidato, candidato a prefeito, muita gente perguntava: foi prefeito, mas o candidato, né, a prefeito, né, na época, você mostrou que na saúde você tem capacidade de tocar o barco,
Mas você vai ter o mesmo olhar para as outras áreas, né? Sempre eu dizia, falei, gente, o trabalho que eu fiz na saúde foi uma amostra grátis da minha capacidade de gestão. Então, né, sendo eleito, o potencial que eu tive na saúde, eu quero levar para as outras áreas, né? E justamente isso que eu trouxe, né, para a nossa administração municipal. Busquei a nossa administração ser uma administração bem plural, né, como fosse uma salada mesmo. Ter um pouco de tudo e de qualidade. E essa questão aí do esporte, da cultura, né, que Poço Fundo já tinha assim, algumas tradições fortes, né, na questão, por exemplo, do carnaval. O encontro de carreiros. Então já é uma questão tradicional que vinha ali de muitos anos, né? E aí a gente foi muito além, né? O esporte tinha ali já algumas modalidades, né? Futebol, alguma coisa assim que já era praticado. Então a gente foi muito além, potencializando, né, o esporte em todas as áreas, né? Hoje a gente tem várias modalidades esportivas, tem modalidade que a gente tem atletas já com medalha internacional, né? O jiu-jitsu mesmo é um dos exemplos, né? Que a gente tem uma parceria com o Instituto Monte Olímpico, né? Que a gente faz um fomento bacana lá, né? Queria até deixar aí um abraço pro mestre Gledson lá, né? Como diz, pela dedicação, o amor e o carinho que ele tem lá. E o tanto de orgulho que tem trazido para nossa cidade, o judô, taekwondo, né? E entre outras também, né? Como diz, que tem destacado muito em Poço Fundo. E no caso do ciclismo também, né? A gente sabe que Poço Fundo tem muitos atletas que são apaixonados aí no ciclismo, né? Surgiu a possibilidade, então, da gente fazer também etapas lá, né, de ciclismo, de competição, né? Então, a gente levou a Asca, na etapa da Asca, eu acho que acontecia só em Alfenas, né? Sim. Então, foi o ano passado, foi um sucesso. Agora, esse ano, foi muito mais do que um sucesso. Foi um negócio inédito, né? A gente teve muito mais de 300 participantes, né, inscritos, né? Foi uma prova bem difícil. Bem forte, tem que ter perna para subir os morros, né? Teve três modalidades, né? Na verdade, tem muito mais modalidades, mas teve 3 tipos de prova. Aí tinha masculino, feminino, enfim, teve várias. Mas o importante é que consagrou também, né? Tenho certeza que é uma etapa que vai estar acontecendo constantemente em Poço Fundo, né? E a gente também, uma questão inédita também que a gente trouxe para o Poço Fundo a etapa do hard enduro e do hard oil também, que é do motociclismo, né? Como diz, é uma etapa de trilha, também é uma etapa do hard enduro, né? Que a gente já fez 2 edições, também a gente teve esse ano agora passado uma etapa nacional, esse ano está para ter novamente a etapa nacional aqui em Poço Fundo, né? Então, assim, a gente tem investido muito, né, nessa área do esporte, diversificando, também na cultura, né? Como eu disse, o Carnaval de Poço Fundo, ele é um carnaval muito tradicional, só que nos últimos anos, né, desde o prefeito Renato para cá, a gente tem investido ano a ano, cada vez mais, né, na qualidade, na infraestrutura, né? Então, assim, quem foi em Poço Fundo, pôde participar do Carnaval esse ano, viu, né, que potencial de carnaval, que qualidade que a gente entregou, né? Uma outra festividade também que a gente começou em Poço Fundo que não tinha, inclusive essa é a primeira do ano, é o Festival pela Paz. Então, a gente já fizemos a 2ª edição esse ano, né? Foi o nosso primeiro evento do ano. Então, é um momento mais de espiritualidade, um momento aí da gente começar o ano bem, né? Como diz. Então, a gente faz, né, no sábado, a gente fez mais voltado, né, para a ala evangélica, né, como diz, o gospel, e no domingo mais o pessoal mais da ala católica, né, com os artistas nacionais, todos os 2 dias, né. E aí vem o carnaval, depois, né, o encontro de carreiro, né, que a gente já realizou agora, né, em abril. E agora o rodeio. E o rodeio, né. Então, o rodeio também é outra questão inédita, né. Quando eu estava fazendo a campanha, né, visitando as famílias, né, o pessoal falava para mim, falou, Rosiel, se caso você for eleito, traz um rodeio para Poço Fundo, né? A gente vê, às vezes, tem cidade perto aqui de Poço Fundo que faz rodeio, as cidades às vezes até menor que Poço Fundo, e é o sonho nosso ter o rodeio em Poço Fundo. Eu falei, gente,
eu vou fazer todo o possível, né? Como diz, tem certeza que eu vou trazer o rodeio, porque o prefeito gosta de festa, né? Como diz, porque a festa, a alegria faz parte da nossa vida, né? E então não medimos esforços, né? A gente não tinha nem espaço para fazer a festa, conquistamos, né, uma parceria lá com o sindicato para ter o espaço do centro de eventos, né? E realizamos, né, em 2022 a primeira Expo Poço Fundo da história de Poço Fundo. Nunca tinha sido realizado. Acho que teve uns rodeinhos lá em Poço Fundo, mas foi assim coisa particular, nada com envolvimento público, né? Então, em 2022 a gente realizou com a cara e com a coragem, né? Queria até deixar aqui a minha homenagem ao Vladimir, né? Como diz, quando eu lancei a ideia, ele comprou junto comigo, falei, se você topar, né? Ele topou e enfrentamos. Então, a primeira edição, com a cara e com a coragem, no escuro, foi um sucesso. Ano passado foi a segunda edição. Consagrou, porque foi assim, foi um estouro, né? A nossa Expo Poço Fundo. E uma outra festa também que o município assumiu, que foi a primeira vez na história também, é as festas de São Benedito. Poço Fundo tem a festa de São Benedito, que é feita lá no distrito de Paiolim, e tem a festa de São Benedito, que é feita lá na Praça de São Benedito, em Poço Fundo. Essa que é feita na Praça de São Benedito de Poço Fundo, ela tem mais de 100 anos. Se eu não me engano, acho que é 106, 105 anos. Bem tradicional, bem antiga. Muito antiga. Só que até 2000, até a pandemia, vamos falar, até a pandemia, né? Ela era uma festa organizada, ela única e exclusivamente, né, pela Congada e pela igreja, né, pela paróquia São Francisco de Paula. Só que aí com o aumento aí das exigências, né, o cuidado que tem que ter com a realização de eventos hoje, né, tornou-se inviável, né, a paróquia, a arquidiocese organizar a festa. Então, meio que a festa de São Benedito ela ia ser extinta, ela ia acabar. E a gente mergulhamos aí com a cara e com a coragem para não deixar essa tradição acabar. Então, a partir do ano passado, de 2022, na verdade, 2022, a prefeitura assumiu a festa de São Benedito de Poço Fundo e a festa do Paiolim. Então, como diz, a realização da festa, toda a parte mais social, estrutural, é tudo realizado pela cultura, pela Secretaria de Cultura, pela Prefeitura Municipal de Poço Fundo. Aí o Congado, a paróquia entra com a parte da quermesse, a parte religiosa, né? A parte mais cultural da Congada, né? Porque aí a gente, como diz, juntos realizamos a festa, mas toda a parte burocrática, legal, estrutural, né, o município assumiu, né, e deu muito certo, né, com muita coragem, a gente assumiu e estamos levando adiante, né? Ô, Rosiel, eu acho que quando eu perguntei para você se é fácil ser prefeito, a gente sabe dos desafios, inclusive por conta da restrição do recurso, do orçamento, mas eu sei que você tem grandes apoiadores, né? Quem que são os deputados? Como é que está essa sua relação com os outros órgãos, os outros poderes aí? Você tocou num assunto muito importante. Eu sempre costumo brincar, né, que principalmente município pequeno, né, município mais pobre igual o nosso, os recursos que vêm no dia a dia é o arroz com feijão. É para fazer ali a folha de pagamento, às vezes abastecer um carro, comprar um material de escritório e só. Não dá para fazer nada de novidade, né? Para fazer uma obra, as misturas, né, a gente tem que correr atrás. Então, sempre eu fui muito de correr atrás de novas possibilidades, né? E hoje, né, hoje que eu digo assim, né, desde muito tempo, né, a gente tem dois parceiros, né, que dão um apoio aí que para te falar que é crucial para Poço Fundo, que é o deputado Odair, deputado federal, né, que agora é líder que é líder também do governo, né, deputado federal Odair Cunha, e o deputado estadual Ulisses Gomes. Então, esses dois deputados são muito mais do que representantes políticos de Poço Fundo. Eles são realmente amigos da comunidade poço-fundense, independente, mesmo quando a administração do PT não estava antes, eles já participavam da administração, davam suas contribuições, né, para o município, né?
Mas a partir, principalmente, né, de 2012 para cá, né, que a nossa gestão tem estado à frente da administração com o prefeito Renato e agora comigo, né, e todo o grupo nosso, né, cada vez mais, né, eles têm trazido mais apoio para a nossa cidade, mais, né, recursos, né, e esse apoio deles que tem trazido aí um grande crescimento para Poço Fundo. Não só Poço Fundo, porque tem alguns recursos que têm sido aportados, sobretudo na área da saúde, são recursos que estão trazendo aí um empoderamento, um atendimento regional, né? Então, assim, eu falo com a maior tranquilidade que os parlamentares que ajudam de verdade a cidade são eles. Tem outros parlamentares que às vezes dão as suas contribuições na cidade, mas às vezes ajuda as entidades. Ajuda, às vezes, o lar, às vezes ajuda as associações, às vezes com uma indicação de uma emendinha ou outra, né? Mas para ajudar de verdade mesmo, o município são os dois que realmente nesses últimos aí, pelo menos quase 12 anos, que tem segurado as pontas nossas aí para a gente conseguir realmente trazer aí os investimentos para o município. Ô, Rosiel, e no bastidor você estava me contando que quando você vai a Brasília, você está quase que levando uma mala de café. Sim. Né? Até deixar um abraço pro pessoal lá da Copfam, né? Sim, sim. Mas assim, eu ia te pedir, quando você for a Brasília, convidar o Odair para vir para cá, Pode deixar. Dar a honra de ser entrevistado. O próprio Ulisses também, leve o convite para eles. São pessoas que a gente quer trazer aqui até para contar um pouco dessas ajudas, desse bastidor. Levarei, sim, esse pedido, né? Como diz, tenho certeza, né, que eles vão ficar muito honrados de poder participar aqui, passar um pouco do trabalho deles, né, que realmente é um trabalho também vocacionado, né? O Odair mesmo já está no 6º mandato, né? Como diz, tem uma experiência muito grande. Começou, né? Muito novo, né? Muito novo, né? E já contribuiu muito, né, com o progresso do nosso sul de Minas, do estado, né? É uma liderança nacional, né? O posto que ele está hoje. Foi secretário de Estado, né? Hoje, como diz, está lá como líder também lá do partido, né? Então, assim, realmente a contribuição deles é muito significativa e decisiva na vida da nossa comunidade, não só de Poço Fundo, mas da região de todo o sul de Minas. Mas conta pro pessoal de casa que está nos assistindo, que história que é essa de levar café em Brasília, porque o pessoal gosta do café, né? Sim. Então, como a gente estava conversando, Poço Fundo, né, tem uma grande marca aí da qualidade do café, né? E principalmente, né, das cooperativas de café certificado, que a gente tem a Copfam e tem a Cocaminas, né? São duas cooperativas de produtores familiares, né, que produz aí um café de altíssima qualidade, com respeito à natureza, com um trabalho responsável, né, com a contratação responsável dos trabalhadores, né? E então, quando a gente vai para Brasília, né, o pessoal já deixa o pedido, ó, quando voltar a Brasília, traz aquele café de Poço Fundo, né? Então, toda vez que a gente vai para Brasília, a gente faz um grande investimento lá nas cooperativas, né, de aquisição dos cafés, para a gente poder levar, então, para estar presenteando, né, o pessoal lá em Brasília, né? Então, assim, a gente vai, né, para tratar das demandas do município, seja nos ministérios, seja também lá nos gabinetes dos parlamentares, né, do Congresso Nacional, seja da Câmara, ou seja do Senado. Então, toda demanda, toda a reunião que a gente faz, toda visita, a gente deixa lá uma lembrancinha de Poço Fundo, que é sentida no paladar, né? Então, o nosso cafezinho de qualidade, né, a gente entrega lá. Então, assim, quando eu vou comprar a passagem, já tenho que garantir o despacho da mala, que a mala vai cheinha de café, para a gente poder deixar lá um pouquinho do sabor da nossa cidade de Poço Fundo. E eu passo, às vezes, quando eu vou visitar minha mãe mora em Chiva, que é do lado de Pouso Alegre, então eu passo ali por Poço Fundo e entro, porque tem ali uma loja agora da Copfam bem na entrada, né? O pessoal que não conhece pode procurar lá. Sim. Além do café, tem pão de queijo, tem uma... Eu gosto muito de ir lá. Com certeza, né? A cooperativa, no caso da Copfam, fica bem na entrada da cidade, né? Entrou no trevo, já tá de cara com a cooperativa, né? E eles têm uma cafeteria muito bacana lá, né? Que dá essa oportunidade já de tomar o café na hora, de comprar também o café para levar para casa, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho, né? De ser cooperado, né? Como eu disse, tem duas cooperativas, mas estou cooperado na Copfam, mas
Admiro muito o trabalho da Coca Minas, que é o mesmo trabalho também. É um trabalho sério, né? Sim. Vocês estão fazendo escola, porque vocês sempre foram referência, assim, com a certificação de café justo, vendendo para a Alemanha. Sim. Passou no Globo Rural agora, recentemente, mais de uma vez, Das mulheres, né? Das mulheres, uma reportagem grande, acho que repercutiu muito lá, porque todo mundo assistiu, né? Com certeza. Então, assim, lá, além de ser café de qualidade, a gente tem o café feminino, né? Muita gente pergunta, prefeito, mas que história que é esse café feminino? Eu falei, história que é essa? É o café que ele é produzido desde a lavoura, são as mulheres que cuidam do café, é as mulheres que adubam, as mulheres que colhem, as mulheres que secam, elas que cuidam de tudo. Então, o café produzido é produzido pelas mãos das mulheres, né? E tudo que as mulheres fazem, né, como diz, sai de primeiríssima qualidade. Muito melhor né? que nós, né? Não, com certeza, né, como diz. Rosiel, mas conta pra mim, a gente tá falando do café, vocês têm a tradição da questão da produção do fumo, mas como é que tá o desafio de gerar emprego e renda? A gente sabe que cada vez mais as fábricas, as indústrias estão procurando os grandes centros ou próximos das grandes rodovias, ou estão se automatizando, às vezes numa empresa que tinha 300 empregados, hoje tem 20, 50 no máximo, e é difícil atrair empresas, né? Como é que você está pensando isso lá? Então, em Poço Fundo, o que acontece? Muita gente conversa comigo, o que eu penso a respeito dessa questão de trazer grandes empresas, fábricas. Só que Poço Fundo ele tem uma particularidade diferente dessa questão do potencial rural. Então, em Poço Fundo, a gente não tem fazenda. Em Poço Fundo são pequenas propriedades rurais, sitiantes, né, que produzem, né, o café, o fumo, também leite, o gado, mas não é fazenda. Então, a gente tem em torno de 2.500 propriedades rurais. Então, a maior potência de emprego nosso em Poço Fundo está relacionado à agropecuária, né, como diz. E então, assim, emprega as famílias, as próprias famílias. E na cidade, o grande potencial de emprego que a gente tem é o comércio. Porque como a zona rural ela tem um potencial econômico grande, então, né, acaba consumindo muito. Né, a construção civil, né, a área de construção civil também emprega muito, né, em Poço Fundo. No caso do fumo do tabaco, além da produção do fumo, Poço Fundo também é muito forte na produção dos paeiros, do cigarrinho de palha, né? Então emprega demais também. Né? Tem um famoso que leva o nome de Poço Fundo, alguma coisa assim, né? Tem Poço Fundo, tem... Eu não vou falar o nome de todos, eu esqueço, né? Tem Flor do Norte, tem, enfim... Tem sai dali, então. Tem várias marcas, tem várias... Sim. Se eu não me engano, são 5 ou 6 marcas de paeiro, né? Que é feito em Poço Fundo. Então é produzido lá o fumo, né? O tabaco... E é industrializado também, e isso traz um potencial de emprego muito grande, né? Mas a gente tem, sim, conversado também com as cooperativas nessa questão, por exemplo, do café. Então, a questão também da industrialização do café. Então, o que eu foco primeiro? Ao invés de a gente trazer uma empresa que vai produzir uma coisa inédita, a gente, então, trabalhar com a industrialização do que a gente já tem. Melhorar, né? Como diz, ampliar aí o manufaturamento do nosso produto, no caso do café, no caso do fumo, né? A gente está conversando agora há pouco a respeito das cooperativas, né, de café. A Cupfam mesmo, né, eu participei da assembleia dela esse ano agora, né? As vendas, né, do café industrializado, mais que dobrou em 2023. Então, o mercado está ampliando muito. Então, você tem que ter mais funcionários na torrefação, mais funcionários na área de venda, enfim. Então, assim, as empresas, Poço Fundo também está... a gente já tem um laticínio, né, que produz queijo, iogurte. Agora a gente tivemos a alegria da abertura de mais um laticínio, né, que está produzindo o leite, né, empacotado, né. Então, assim, a gente busca, né, trazer novas empresas também. Mas a gente faz tudo possível para incentivar e potencializar também empresas que vão industrializar o que a gente já tem. Sim, né? Valorizar o que você tem, a vocação do município, isso, né? Porque às vezes a pessoa te cobra, fala, prefeito, por que você não traz uma fábrica? A gente sabe, exemplo, a Heineken veio aqui para Passos porque tem o rio, tem muita água, mas também tem o Rodrigo Pacheco, tem o Cássio Soares, tem uma série de deputados e autoridades que
ajudaram a atrair. Sim. Não que falte esse tipo de apoio para você, porque tem o Odair Cunha lá também. Sim. Mas assim, a logística, né? Às vezes a logística é difícil. Competir com o Extrema, com Pouso Alegre na margem da Fernão Dias. É difícil. Isso que o senhor está falando é muito válido, porque é valorizar quem está ali na cidade, quem está no dia a dia e a própria vocação, né? Com certeza. E assim, mas não que se surgir alguma oportunidade a gente não vai abraçar. Pode ir para Poço Fundo. Pode ir para Poço Fundo, né? Inclusive um potencial muito grande que Poço Fundo tem, que a gente está tirando da prateleira, é o potencial turístico. Né? A gente já tem uma lei lá de incentivo turístico, né? A gente tem muito potencial turístico, inclusive eu tenho planejamento de fazer aquisição de alguns imóveis lá para doar para os empreendedores, construir pousada, hotéis, né? Empreendimentos de restaurante, porque a gente tem muitas belezas naturais. Você tem uma cachoeira muito grande lá. Como é que é o nome Cachoeira Grande. Cachoeira Grande. A gente tem várias cachoeiras, mas a maior é essa. Tem um reservatório. Tem um lago, né? Que é o lago da CEMIG, tem uma usina lá, né? E nessa região do lago é uma região também de campo. Então é um clima já da Mantiqueira, tipo... É um clima já mais ameno. Mas ali já está quase com divisa com Caldas, aquele lado de lá. Divisa de Caldas, Espírito Santo Dourado, Ipuiuna. E é uma região muito alta. Então ali a gente está ali numa região de mais de 1.300 metros de altitude, né? Então tem essa particularidade também ali de um clima mais ameno, né? Que é chamativo também. Além do lago, as cachoeiras, né? A vista, né? Os mirantes que tem potencial. Então, estamos trabalhando aí também para desenvolver essa área do turismo também, que traz um potencial econômico muito bacana. Ô, Rosiel, nós estávamos falando desse desafio que impactou vocês, mas toda a região ficou solidária, ajudou, mobilizou. A questão das enchentes. A gente sabe que mudança, aquecimento global, a gente tem ciclos de forte chuva, seca. Vocês fizeram obras para se prevenir, para evitar que as águas, quando vierem, que causem esses desastres? Sim, com certeza, né? Porque assim, não adianta a gente dar só o socorro no momento, reconstruir as coisas que foi destruído, se a gente não pensar, né, na prevenção. Então, em Poço Fundo, a gente fez um diagnóstico, né, que tinha algumas questões que poderiam ser feitas, né, para amenizar eventuais aí, questões climáticas mais, né, acentuadas, como a gente teve por causa das enchentes. Então, a primeira coisa foi, né, a abertura e o aprofundamento, o desassoreamento dos rios. Né? Tem 2 rios que passam pela cidade. Né? A gente então fez, né, um trabalho de abertura, aprofundamento. Do leito ali, você removeu. Alargou, aprofundou, né, os rios, né? E depois, então, a gente viu que lá no final, na parte final da cidade, tinha uma ponte. E essa ponte, ela estava funcionando como se fosse uma garganta. Então, mesmo que a gente limpou o rio, quando a água chegava lá, não passava, porque a ponte ela era numa curva e era uma ponte de apenas 4 metros. Então, meio que represava, a água voltava na cidade. Aí a gente fez o projeto da construção de uma nova ponte. A gente arretou o rio e fizemos uma ponte de 16 metros de vão. Então, a gente quadruplicou o tamanho da ponte. Era uma ponte baixa, a gente fez uma ponte alta e ainda arretou o rio. Então, solucionou, assim, 80% da questão do volume de água, porque aí, além de puxar, deu vazão. Inclusive, a gente não teve mais, depois que inaugurou a ponte. Uma obra grande, né? Uma obra muito grande. Uma das maiores obras já realizadas em Poço Fundo, né? Foi uma obra de muito desafio, porque quando foi construir e foi fazer essa abertura do rio, deu na rocha, teve que dinamitar, isso, contratar a empreiteira especializada para fazer as implosões, remover, só remoção de pedra, foi quase 300 metros cúbicos de pedra que removeu, né, para a abertura do rio. Né? Então, assim, mas deu tudo certo, foi uma obra muito grande, uma obra cara, né? Mas que trouxe um grande benefício. E a gente fez também umas obras de drenagem. Então tinha uma parte baixa da cidade lá, principalmente na região da Avenida João Gonçalves de Lima. Então nessa região, quando dava uma chuva muito forte, mesmo se o rio não tivesse tão cheio, mas a rede de drenagem da cidade não comportava a água
e a água entrava na casa das pessoas, nessa região aí. Então a gente fez uma rede de drenagem bem calibrosa, né? Com uma anilha de 1000, né? E solucionamos também o problema nessa região. E tinha uma outra avenida lá que tem uma rede que vem de um bairro grande, chama bairro Mãe Rainha. E então, quando dá uma chuva muito forte nessa bacia dessa comunidade, então trazia uma forte enchente na avenida Prefeito José Soares Pinho, também, que entrava nas casas, destruía as coisas. Aí o que a gente... até foi ideia minha, a construção de um piscinão. Muita gente falava, prefeito, mas você está doido? Esse negócio de piscinão, isso é obra de capital, de cidade grande. Eu falei, não, é obra do lugar que tem na cidade. Então construímos um piscinão, ele tem capacidade para 4 milhões de litros de água e solucionou também, né, 99% do problema da enchente nessa avenida lá. Então, quando dá uma forte chuva, ele absorve ali o excesso da chuva, né, e aí a hora que a chuva está passando, ele vai liberando a água aos poucos sem deixar da enchente na avenida, né? Então foi um sucesso. Então nessas obras aí a gente fez investimentos aí preventivos, né, de quase 4 milhões de reais, né? Mas eu tenho certeza, né, que a população está feliz, a população está satisfeita e a população já teve a prova aí, né, que essas obras realmente preveniram as enchentes, porque depois dessas obras não entrou água na casa de ninguém mais, graças a Deus. Rosiel, eu acho que o importante destacar, eu fico feliz de saber que você fez essas obras, são obras de prevenção. Sim. Porque assim, acompanhei nas redes, quer dizer, as pessoas perderam muita coisa material. E a gente vê às vezes uma chuva em São Paulo ou no Rio, as pessoas morrem. Sim. E não pode esperar que alguém morra numa tragédia para depois fazer uma ação como essa. Com certeza. Ou alguém que questiona, por que está gastando com isso? Porque é preservar a vida. Com certeza. Imagina se cai uma casa, morre uma família. Imagina a cobrança que vem. Depois fala, poxa, podia ter feito. Justamente as obras de prevenção, a gente tem esse olhar de preservar a vida, né, e trazer também o bem-estar. Quanto sofrimento tem, às vezes a pessoa trabalha anos para ter ali seus móveis, seus eletrodomésticos, né, de repente perde tudo, né? E também para não ter esse risco aí, às vezes, de perder a vida na enchente, né? Ou seja, com deslizamento de terra, né? E o trabalho da Defesa Civil nosso também foi muito pontual nesse sentido, né? Que a gente correu rapidamente tirando as pessoas das casas, das áreas de encostas também, né? Sim. A gente providenciou aluguel social por muito tempo às famílias que ficou desabrigadas, alojadas, né? Levou as famílias para as escolas, né? Então, assim, graças a Deus nós tivemos muito êxito, né? Não perdemos ninguém, né? Não tivemos nenhum agravamento, apesar do tamanho das enchentes que a gente teve, né? Ô prefeito, eu acompanho o senhor pelas redes e eu vi que vocês têm um projeto lá chamado Estradão. O que é isso? Porque o senhor me falou que tem 2.500 propriedades, fico imaginando o tamanho do território e quanto de trabalho que dá para cuidar das estradas rurais, né? Sim. Então, esse foi uma ideia minha, né? Como eu venho lá da roça, do campo, né? Então, o cidadão que mora na zona rural, o que ele mais precisa é a estrada. Porque se ele não tiver estrada, ele não consegue se locomover, escoar sua produção, o filho estudar, né, precisar dos atendimentos de saúde. Então, a escola é fundamental, né? A gente realmente, em Poço Fundo, nós somos muito desafiados, né? A gestão pública no quesito manutenção das estradas rurais. Porque a gente, o município de Poço Fundo é um município enorme, de quase 500 quilômetros quadrados. Você tem uma ideia, né, de uma extremidade de Poço Fundo na outra é a distância de Alfenas em Poço Fundo. Se a gente pegar lá na divisa de Horvolândia, para ir lá na divisa de Campestre, dá quase 50 quilômetros, né, e de região montanhosa. São mais de 1.400 quilômetros de estradas de terra que a gente tem que cuidar. E maior parte dessas estradas, em torno de 70%, tudo montanha, né? Tudo ladeira. Então, as chuvas estragam muito, né? Aí eu tive essa ideia, né, de lançar um projeto chamado, né, Projeto Estradão. Falei, então, assim, a gente não pode ficar só com aquele arroz com feijão ali da manutenção das estradas, que é aquele patrulhamento, a raspagem. Então, a
a modernidade hoje, né, o empoderamento, o aumento da produção agrícola, ele exige uma melhoria nas estradas, não só do piso, mas também uma melhoria de alargamento, de limpeza, de cascalhamento, né? E aí a gente foi por esse caminho, né? Então, a gente, nesse período agora, a gente faz uma força-tarefa de fazer uma recuperação geral das estradas. Então, mais ou menos aí uns 2 meses, a gente trabalha só fazendo arroz com feijão, recuperando as estradas. A hora que a gente termina, sempre eu mantenho uma máquina, continuando aí, catando, né, lapidando aqui, lapidando ali, corrige aqui. E aí eu monto uma equipe forte, que é a equipe do Projeto Estradão. Aí essa equipe vai com máquinas que vai abrindo as estradas, limpando, né, fazendo o aboloamento das estradas, né? E a equipe do cascalho vai junto também. Então, a gente tem feito, em média, de 8 a 10 bairros por ano. Então, a gente começa agora no mês de junho, mais ou menos, final de maio, começo de junho, e a gente vai até ali para outubro, setembro, outubro. Então, são mais ou menos uns 4 meses que funciona o Projeto Estradão. Então, a gente pega num bairro, né? Então, vai ali com escavadeira hidráulica, com as patrol, reta escavadeira. Então, a gente vai abrindo as estradas, limpando tudo, né? Faz todo o serviço de terraplanagem e já vem com o cascalho atrás, com rolo compressor. A gente comprou o rolo, a gente tem o churumeira, joga água. Então é como se fosse quem vê assim acha que o prefeito vai asfaltar essas estradas aqui, porque parece que está fazendo base de rodovia, né? Então é um serviço, um trabalho muito inédito, que trouxe um destaque muito grande aí para a gestão nossa, no quesito melhoria das estradas rurais, porque seja ali 8, 10 comunidades que a gente consegue fazer, mas traz um impacto muito grande na vida das pessoas, porque realmente a estrada ela fica mais larga, fica uma estrada mais limpa, né, com cascalhamento, né, melhora aí para o transporte com caminhões. Então, assim, tem sido um sucesso, né? Eu tenho certeza que a nossa população está muito satisfeita e como a gente já está no terceiro, agora a gente está indo para o 4º ano do Projeto Estradão, então a gente já fez aí aproximadamente aí uns 60% do município já foi feito o Projeto Estradão. Então a expectativa esse ano é a gente terminar algumas estradas que são mais urgentes, né? E depois a gente já vai começar a fazer as menos urgentes e as manutenções, né? Porque o trabalho que faz no Projeto Estradão tem lugar que ele é único. Ele não precisa ser feito mais, nunca mais, né? Às vezes vai ter que fazer só uma limpeza, uma manutenção. Mas aquela abertura da estrada, às vezes arretamento de curva. Então, está feito. Os proprietários rurais têm participado, têm colaborado? Porque às vezes o prefeito Samuel teve aqui, até falou da dificuldade lá de Campo do Meio. O povo não quer ajudar, não quer deixar fazer aquelas barragens. Lá o povo está te ajudando. O povo... a gente tem, assim, uma ou outra dificuldade nesse sentido, né? De tirar a água das estradas, às vezes de fazer as bacias de contenção, mas 90% da população ela é muito prestativa, né? Tem lugar assim que a gente chega, a gente às vezes pede, sabe que pode tirar cerca? A gente pede para tirar cerca, eles falam, não, eu mesmo vou tirar cerca. O pessoal arranca a cerca, tudo, já vai enrolando os arames, tudo. Mas pode arrancar os moirão aí, depois eu faço outra cerca, né? Então, assim, eu agradeço muito, né, a Deus e agradeço a cooperação da nossa população lá, que ajuda muito a administração, né, nesse quesito de contribuição, né, para fazer a coisa acontecer. Porque se a gente não tiver a cooperação do povo, por mais vontade que a gente tenha, a gente não consegue realizar aquele trabalho, porque, igual eu falei, de repente precisa tirar uma cerca, precisa tirar uma limpeza da estrada, né? Mas nesse ponto eu sou muito grato ao nosso povo posfundense, né, pela ajuda que tem nos dado. José, você falou da tua experiência como secretário de saúde, que foi muito desafiador. Como é que está a saúde hoje? Como é que estão os casos de dengue lá? Esse é uma situação muito preocupante, né, que a gente tem tido aí com a questão da dengue, mas em Poço Fundo, né, essa fala minha não é para ninguém relaxar, não. Em Poço Fundo, né, a gente está aí com um índice muito baixo assim, em relação, se a gente for ver Minas Gerais, a nossa região, Brasil, e eu devo isso, né, claro que a contribuição da nossa população,
mas também, né, a nossa equipe de DEMIAS lá, que eles vestem realmente a camisa, dá o sangue aí, né, de sol a sol, né, para realmente combater os criadores, combater o mosquito, né? Então, graças a Deus, nós estamos bem, mas a luta continua. O mosquito está aí, né? Inclusive deixa aí, né, a recomendação para que a gente cuide muito das nossas casas, né, dos nossos quintais, porque a dengue mata, né? Não é fácil, né? A gente tem visto aí quantas vidas estão sendo perdidas aí com a dengue, né? Mas, graças a Deus, Poço Fundo está controlado, mas todo cuidado é pouco. Sim. Prefeito, e o que vocês têm pensado para moradia? Vocês têm projetos? Vocês realizaram? Sim, então, com o lançamento agora, a gente já tem um empreendimento que já está em fase já de início de construção, né, que são quatro prédios de apartamentos da Minha Casa Minha Vida, que vai ser construído no terreno da prefeitura. Então, esse projeto está bem adiantado, né? E a gente fez uma grande aquisição agora no ano passado, né? O prefeito até com a cara e coragem, né? Não tinha nem disponibilidade, né, praticamente de recursos, mas a gente precisava do terreno para dar mais oportunidade de participação no programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente comprou um grande terreno lá de quase 70 mil metros quadrados, onde será construído um grande loteamento popular que já é do lado desse bairro, né? O bairro Mais Rainha, que já tem algumas moradias populares já. Então o terreno está comprado, já está em nome da prefeitura, está registrado, está pago, né? O prefeito já pagou 100% do terreno. Estamos aguardando agora a reabertura, né, do programa Minha Casa Minha Vida para a gente já cadastrar, então, o nosso loteamento para a gente possa atender as famílias de Poço Fundo, além desse empreendimento que já está caminhado para iniciar a construção. Até porque o PAC agora, o PAC Seleções, né, e a Minha Casa Minha Vida, acho que priorizou cidades acima de 50 mil habitantes, sim, né? Então agora é esperar, vocês já estão com as coisas... Nós estamos fazendo dever de casa. Dever de casa. Né? Porque o que acontece? Se abrisse para a gente cadastrar, mas qual que é o critério? Ter o terreno. Então, se a gente não tivesse o terreno, não tem como participar. Então, a gente estamos fazendo aí o nosso dever de casa, né? Realmente de ficar preparado, porque no momento que abrir para a gente já dá o pulo do gato, né? Como diz, para poder dar essas condições aí para a nossa população, que precisa muito de Poço Fundo, tem muita gente precisando de moradia, porque em Poço Fundo acho que já faz uns 20 anos ou mais que não tem programa nenhum de moradia. E precisa ter esse aporte, esse apoio, tanto do governo federal como do governo estadual, embora a Coab Minas está quase acabada, né? O governo federal precisa ajudar a aportar, porque são projetos caros, complexos, né? Não é só construir a casa. Então, acho que fazendo o dever de casa, a hora que abrir de novo a seleção, vocês vão conseguir. Com certeza. Porque, como você estava dizendo, não é simplesmente a casa, mas é um loteamento como um todo, porque você tem que ter pavimentação, tem que ter rede de esgoto, rede pluvial, tem que ter água, tem que ter energia elétrica, tem que ter iluminação pública, né? Então, um projeto hoje de um loteamento, ele é muito caro, né? Então, um loteamento aí para 200 casas, por exemplo, só o loteamento deve ficar aí quase 10 milhões de reais, só o loteamento, né? A infraestrutura do loteamento, fora as casas, né? Então, e a gente tem que correr atrás para dar essas condições para a nossa população. Então, esse dever de casa nosso foi feito. Então, a gente já tem o terreno, a gente já tem um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que está para ser iniciado já a construção dele, que é no terreno da prefeitura, que a gente doou, né, para o programa, né? Então, tenho certeza que muito em breve a gente já vai começar a atender a nossa população com as moradias, né? E a gente também está buscando, né, o cadastro na Minha Casa Minha Vida Rural, porque como o Poço Fundo ele tem praticamente 45% da população mora na roça, então tem muita gente na zona rural precisando também de moradias, e o Minha Casa Minha Vida tem essa modalidade, que é a modalidade rural. Ô Zé, na verdade eu vou te fazer uma pergunta que é quase que uma necessidade de Alfenas. A gente tem uma única fonte de captação de água aqui em Alfenas, que a Copasa capta, vem do Rio São Tomé. Eu acho que o Rio São Tomé até deve nascer pelo lado de Machado, Poço Fundo, deve até vir água de lá de vocês para abastecer Alfenas. Como é que tá? Vocês têm reservatório? Porque a gente precisa preocupar também com abastecimento para a cidade, né? Ou projetos para proteger nascente. O que vocês têm pensado?
Sim, Poço Fundo, né? Eu acho que é uma das poucas cidades que tem esse privilégio da água que é tratada, né? E abastece a nossa cidade, ela chega lá por gravidade. Então ela vem de uma região mais alta lá, que é o bairro Pinhalzinho, né? Então ela é coletada num córrego lá, que nasce numa região de mata, né? E é uma área preservada que a gente, né, inclusive tem projetos lá de preservação, de bacias, de contenção. Então, assim, até então, pelo tamanho da cidade de Poço Fundo, está sendo suficiente nessa captação de água. Então, é uma água que tem um tratamento mínimo. Tem, né? Muita qualidade, pureza, muita qualidade. Vem então, o tratamento dela é um tratamento mínimo, já é uma água, né, como diz, de córrego aí, que vem de mata lá da zona rural, então que não tem esgoto, que não tem... Né, tem um tratamento mínimo ali. Mas lá tem Copasa? Copasa. Lá é a Copasa, né, que faz o tratamento já há 30 anos, né, a Copasa já está lá, né, e então assim, a gente teve algumas dificuldades até, inclusive, né, com a Copasa ultimamente, questões de rompimento de edutora, rompimento de redes, né, mas eles buscaram solucionar os problemas. Eu acredito que deve melhorar agora, né, a gente passou por muitos transtornos, né? Inclusive teve obras lá da Copasa que a prefeitura teve que assumir para não deixar o povo na pior, né? Então a gente está até buscando agora o ressarcimento ao erário público, né? Pela Copasa dessas obras que a gente realizou. Mas, assim, eu acho que tem que ter todo cuidado, né, com essa questão das águas, né? Porque é um recurso escasso, né? É um recurso que, se não for cuidado aí das nascentes, né, preservar, né, ali a arborização, a gente corre o risco, sim, de ter falta de água aí no futuro próximo, né? Ô, Rosiel, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, mas eu queria destacar, minha mãe mora em Estiva, que é do lado de Pouso Alegre, e quando era menina, a gente vinha jogar bola, e uma das cidades que a gente mais gostava era Poço Fundo, porque era longe, a gente vinha de ônibus, e a gente sempre perdia para Poço Fundo, porque eu não sei se a gente chegava cansado, aquela coisa toda, mas eu tenho na memória Poço Fundo com carinho para vir jogar bola. Mas hoje, conversando com você aqui, eu fiquei vendo, né, você fala que tem 2.500 propriedades, 2 grandes cooperativas, eu fico vendo o quanto essa harmonia, quando você fala do agricultor que ajuda, que abre a cerca, eu acho que é uma coisa boa que nos outros municípios a gente não vê, essa participação comunitária, né? Eu acho que é até deixar um abraço para a população e reforçar isso, né? A gente vê, quando você fala do Festival da Paz, você fala de vários esforços, é para multiplicar e fortalecer essa coisa da comunidade, que a gente não vê, né? Nas grandes cidades, às vezes o vizinho nem conhece o outro, né? Não, com certeza, né? Então, assim, queria aí realmente deixar um abraço e dizer para nossa população, né, poçofundense, que eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho de morar em Poço Fundo, de ter nascido em Poço Fundo, porque é uma terra abençoada, é um povo abençoado, né? É um povo solidário, é um povo amigo, é um povo humilde, né? Que está a todo momento aí estendendo a mão, né? Como diz aqui o ditado popular, se não ajuda, não estrova também. Né? Mas, assim, é um pessoal que colabora muito, né? É um lugar muito, realmente bom de viver, né? Como diz, a relação com as famílias, os vizinhos, as comunidades, né? É uma cidade que tem 45 comunidades rural, 45 comunidades rural, então tudo organizado ali como comunidade eclesial de base, né? E toda a comunidade tem organização ali, seja religiosa, seja social. É um povo organizado, é um povo que se junta, né? Às vezes para ajudar o próximo, né? Então eu queria deixar aí meu agradecimento e dizer que eu sou muito feliz e honrado de ser de Poço Fundo, né? De ter nascido nessa terra. E de deixar aí realmente meu abraço, meu agradecimento, né, a todos vocês aí, a minha família, né, que no dia a dia, né, como diz, porque a família, quando a gente entra na política, a família também entra na política, né, como diz, então... Mesmo se não quiser, acaba entrando. Mesmo se né? não quiser, acaba entrando, mergulha aí nos nossos, na nossa vocação também, no nosso sonho, mas também nas nossas turbulências, né, então deixa aí minha gratidão, né, a minha família, a gratidão a todos que comungam comigo também, né,
na prefeitura, né, em todas as secretarias, todos os funcionários, né, que compram, né, a minha causa, né, que é de transformar a vida de cada um, de cada uma, né. E agradeço, né, Guilherme, pela oportunidade, na satisfação poder estar aqui, né, e espero, né, se Deus abençoar, ter outras oportunidades de estar aqui novamente. Gostei muito, né, e de a gente ter essa interação, esse bate-papo aí, que Deus nos dê nova oportunidade. Muito obrigado e vá visitar a gente também em Poço Fundo, né? Vou lá tomar um café. Como você disse que ia jogar o futebol, você ainda faz ainda umas peladas lá mas ainda, eu já não dou conta. Nesse tamanho que eu tô agora, melhor nem arriscar. Mas se não dá para correr muito, nem anda. Mas o importante é a gente estar interagindo, né? Mas obrigado mesmo. José, obrigado a você. Fica o convite aberto. Leva o convite pro Odair, leva o convite também pro Ulisses. Sim. E vamos caminhar junto aí. Boa sorte para você lá. Sim. Deixar um abraço para a comunidade também, mas muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço também para todos, né? E se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Pode seguir a gente nas redes sociais, acompanhar no YouTube, compartilhar, curtir. Tem o nosso @ aí, que é o Estúdio Visual. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa franca aqui com o Rosiel, que é prefeito de Poço Fundo. Deixar um abraço para todo mundo e até a próxima.